Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os dogmas da Santa Igreja, hoje falaremos dos dogmas sobre Deus. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista ele até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Você já sabe que a nossa série de vídeos sobre os dogmas está em uma playlist exclusiva aqui no canal e que o nosso objetivo é explicar sobre cada um dos mais de 40 dogmas da Santa Igreja. E hoje falaremos a respeito dos dogmas sobre Deus, que são a existência de Deus como objeto de fé, a unidade de Deus, Deus é eterno e a Santíssima Trindade. Está preparado? Eu tô. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa série, tá ok? Então vamos lá. A existência de Deus. A ideia de Deus não é inerente em nós, já que transcende a natureza humana. Mas nós temos capacidade natural para conhecê-lo, de certo modo espontaneamente, por meio de sua obra. O ser humano pode saber que Deus existe, por exemplo, mediante a observação atenta do universo natural. Olha que interessante, né? E vamos falar agora sobre a possibilidade, então, de se reconhecer a Deus como a única luz da razão natural. O Concílio Vaticano I, sob o pontificado de Pio IX, ele declarou que se alguém disser que Deus vivo e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas que foram feitas, seja excomungado. Olha só, que sério, hein? A Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode sim ser reconhecido com toda certeza pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas, ou seja, só de você ir até o quintal da sua casa, olhar a natureza ao seu redor. Exatamente. O Concílio apresenta que o objeto de nosso conhecimento é Deus, uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso. É, portanto, um Deus distinto do mundo e pessoal. O princípio subjetivo do reconhecimento é a razão natural em estado de natureza caída. Os meios do reconhecimento são as coisas criadas. Esse reconhecimento é um reconhecimento certo. É possível ainda que não constitua o único caminho para chegar a conhecer a Deus. Encontramos também algumas provas nas Sagradas Escrituras. O livro da Sabedoria, capítulo 13, nos diz que, pela grandeza e formosura das criaturas, pela racionalidade se chega a conhecer ao Criador delas. Olha que interessante. E São Paulo, quando escreve aos Romanos, já no primeiro capítulo ele diz que, desde a criação do mundo, a invisibilidade de Deus, seu eterno poder e sua divindade, são conhecidos através das criaturas de modo que são inexcusáveis, ou seja, são indispensáveis. Portanto, como vimos, a ideia de que Deus existe não é inata em nós, mas temos a capacidade para conhecê-lo com facilidade e, de certo modo, espontaneamente por meio de sua obra. Isso aí. E o próximo dogma é a existência de Deus como um objeto de fé. A existência de Deus não apenas é o objeto do conhecimento da razão humana, natural, né? Mas também é objeto da fé sobrenatural. O Concílio Vaticano I, ainda sob o pontificado de Pio IX, declarou em 24 de abril de 1870 que a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana crê e confessa que existe um único Deus verdadeiro. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo chamado Os Deuses dos Pagãos são Demônios, onde nós respondemos a pergunta: existe um único Deus? O vídeo explica muito bem sobre a questão do único Deus verdadeiro. E nós aconselhamos que você assista, caso ainda não tenha feito. O link para este vídeo vai ficar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição, ok? Isso, e o mesmo concílio condenou como herética a negação da existência de Deus. Então lá diz, se alguém negar que apenas Deus é o verdadeiro Criador e Senhor das coisas visíveis e invisíveis, seja excomungado também. Cuidado, Tava hein? excomungando todo mundo, né? Tava excomungando todo mundo, né? Sabemos que não existem ateus no sentido próprio da palavra, ou seja, umas pessoas que são sem Deus, né? Por quê?
Quem não serve ao Deus verdadeiro serve a outras realidades que se tornam, por isso, o seu Deus. Mas sabemos que existe um único Deus verdadeiro em 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Encontramos também algumas provas nas Sagradas Escrituras. A fé na Escritura de Deus é condição indispensável para a salvação. E o autor da carta aos Hebreus diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, pois é preciso que quem se acerque de Deus creia que Ele existe e que é remunerador dos que o buscam. Portanto, a revelação sobrenatural da existência de Deus confirma o conhecimento natural de Deus e faz com que todos possam conhecer a existência de Deus com facilidade. Não existe contradição no sentido de que uma pessoa possa temer ao mesmo tempo a ciência e a fé da existência de Deus. À evidência natural chegamos pela razão natural e a revelação divina pela razão ilimitada da fé. E o próximo dogma é a unidade de Deus. Não existe mais que um único Deus. O Concílio de Latrão, sobre o pontificado de Inocêncio III, declarou que firmemente cremos e simplesmente confessamos que Deus é apenas um. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e confessa que existe um único Deus verdadeiro e vivo. Nós encontramos também algumas provas nas Sagradas Escrituras. No livro de Deuteronômio diz: Ouve Israel, Yahvé é nosso Deus, apenas Yahvé. E São Paulo, ao escrever sua primeira epístola aos Coríntios, diz que sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não existe mais que um único Deus. Os santos padres provam a unicidade de Deus por sua perfeição absoluta e pela unidade da ordem do mundo. Diz Tertuliano que o Ser Supremo e Excelentíssimo precisa ser único, e não pode haver igual a ele, porque se não for assim, ele não seria o Ser Supremo. E como Deus é o Ser Supremo, com razão diz nossa verdade cristã, se Deus não é o único, não há nenhum Deus. E Santo Tomás de Aquino deduz especulativamente a unicidade de Deus devido à sua simplicidade, da infinidade de suas perdições e da unidade do universo. A história comparada das religiões nos ensina que a evolução religiosa da humanidade não passou do politeísmo ao monoteísmo, mas sim ao contrário, ou seja, veio do monoteísmo ao politeísmo. E se opõe a este dogma básico do cristianismo o politeísmo dos pagãos, e o dualismo agnóstico maniqueísta, em que erradamente se acredita na existência de 2 princípios não criados e eternos. E agora vamos conhecer o próximo dogma, a Santíssima Trindade. Em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma delas possui a essência divina, que é numericamente a mesma. O Concílio de Latrão, sobre o pontificado de Inocêncio III, diz que firmemente cremos e simplesmente confessamos que apenas um é o Deus eterno, verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, onipotente e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas certamente, mas uma só essência, substância ou natureza, absolutamente simples. O Pai não vem de ninguém, o Filho apenas do Pai, e o Espírito Santo de um e de outro, sem começo, sempre e sem fim. O dogma da Trindade é declarado por este concílio, mas o concílio de Florença, sob o pontificado de Eugênio IV, apresentou um compêndio dessa doutrina que pode ser considerada como a meta final da evolução desse dogma. Por razão desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. Nenhum precede ao outro em eternidade ou excede em grandeza ou até sobrepuja em poder. Encontramos também algumas provas nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento fica subentendida a alusão ao mistério da Trindade. Em Gênesis nós lemos, façamos o homem, ou seja, o homem não é criação de uma única pessoa divina. E no Salmo 2 lemos, disse Yahvé, tu és meu filho, hoje te gerei. No Novo Testamento também encontramos algumas passagens trinitárias, como por exemplo no Evangelho escrito por São Lucas. O Espírito Santo virá sobre ti
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e por isso o Filho criado será santo, será chamado Filho de Deus. Então aqui temos claramente as três pessoas, né? O Espírito Santo, o Altíssimo e o Filho do Altíssimo. E em Mateus capítulo 3 diz: viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele, enquanto uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho minha complacência. E no capítulo 28, e depois ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui é revelado claramente o mistério da Santíssima Trindade, não é mesmo? Assim como o homem pode, por sua única razão, descobrir a um Deus uno, ao conhecimento de um Deus trino não pode chegar senão através da divina revelação. Em Deus, a ação de entender e a de amar se identificam com sua própria essência divina. E aí não se dá sucessão alguma, elas são eternas, com a mesma eternidade de Deus. O Pai, com efeito, vendo refletido em sua própria essência a seu Verbo divino, que é a imagem perfeitíssima de si mesmo, o ama com um amor sem limites. E o Verbo, que é a luz do Pai, seu pensamento eterno, sua glória, sua formosura, o esplendor de todas as suas perfeições infinitas, devolve a seu Pai um amor semelhante, igualmente eterno e infinito. E ao encontrarem-se as correntes do amor que brota do Pai com aquela que vem do Filho, salta, por assim dizer, uma torrente de chamas que é o Espírito Santo, amor único, ainda que é mútuo, um vínculo que completa ao Pai e ao Filho na unidade do Espírito Santo. O vídeo de hoje ficou um pouquinho longo, né, gente? Mas conseguimos falar sobre todos os dogmas sobre Deus. A ideia é, na terça-feira que vem, tratarmos dos dogmas sobre Jesus Cristo. Vale reforçar aqui que dogma é uma verdade revelada por Deus e, como tal, é diretamente proposta pela Igreja à nossa fé. Você não é verdadeiramente católico se discorda ou questiona, tem dúvida de algum dogma, hein? Por isso é de suma importância que você conheça a sua fé e acompanhe aqui a nossa série de vídeos sobre os dogmas. Toda terça-feira irá ao ar um novo episódio e você é o nosso convidado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você ainda tem alguma dúvida a respeito dos dogmas sobre Deus? Escreva aqui nos comentários para nós e já dê um like nesse vídeo também, ok? Já pode também mandar as suas perguntas a respeito dos dogmas sobre Jesus Cristo, que nós iremos responder na terça-feira que vem, no próximo vídeo. Isso aí. E compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, com as suas famílias, nos seus grupos, né, de WhatsApp, suas redes sociais, enfim. Isso nos ajuda muito a evangelizar. E você ainda não é inscrito em nosso canal? Tá perdendo tempo, hein? Se inscreva agora para continuar recebendo nossos vídeos. Não esqueça de clicar também no sininho na opção Todas as Atualizações, pois assim você não nos perde de vista. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Os links para todas elas estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, hein? E faça suas compras na loja em que somos afiliados. Assim você nos ajuda, pois nós ganhamos uma pequena comissão. O link para a loja Magazine Reimann está também aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você gostou muito mesmo desse vídeo e quer nos ajudar a produzir mais conteúdo, considere fazer uma doação clicando ali no botão Valeu. É aquele coraçãozinho que fica do lado do botão Compartilhar. Deus abençoe. Salve Maria!